Meus estimados irmãos e irmãs, eu apresento a todos a minha saudação, o que faço em nome de nosso santo profeta, nosso querido e estimado irmão Aldo. Antes de oficializar a reunião, amados, vamos cantar alguns hinos de nosso inário, mesmo porque nós temos um programa festivo hoje. Então, os hinos do inário, vamos cantar antes de oficializar a reunião. Vamos cantar o hino intitulado A Santidade de Deus, de número 56. Vamos cantar Com Fé e Amor no Coração, de número 86. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai e Jesus nosso Senhor, Santa Rosa, nosso Espírito Consolador. Ainda cantemos o corinho de número 71. Avançai. Empunhando o Evangelho de Cristo, ó irmãos, sem temer, avançai, sempre avante com fé a marchar, e o Consolador proclamar. Enviarei outro Consolador, foi a sua palavra final. Quem pregar o que o Mestre mandou, herdarão galardão de esplendor. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs, é um prazer muito grande poder estar com todos nesta oportunidade tão bela e que nós iremos desfrutar de uma reunião especial. Principalmente com o Coral Jovem, que está aniversariando, e também encerrando praticamente a comemoração neste mês de outubro em relação e oferecendo a nossa Santa Rosa hinos especiais. Eu agradeço a todos
pelo seu comparecimento. Todos sejam bem-vindos à nossa reunião. E os que irão nos acompanhar também via internet, os nossos irmãos, nossos amigos, todos sejam bem-vindos. E esteja conosco até o término da reunião, para receber as bênçãos da nossa Santa Avó Rosa, nosso Consolador, junto ao seu sucessor, nosso Santo Primaz, transmitindo a todos nós as bênçãos do nosso Pai, nosso Deus, e seu Santíssimo Espírito, e de Jesus, o nosso Mestre, junto com a sua Santa Mãe, a Virgem Maria, nossa bendita Mãe. Agora eu convido os irmãos que estão assentados a ficar em pé. Com reverência, vamos orar. Amantíssimo Deus, bendito Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez reunidos na Tua Santa Igreja. Ó Pai bendito, em Teu tabernáculo, dando-nos a oportunidade de expressar nossos louvores ao Senhor, ao Teu Santíssimo Espírito e a todos os Teus santos. Expressar o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que tens feito em nosso favor, em nosso benefício, em benefício da humanidade. Receba, por conseguinte, ó Pai amado, esta reunião, caráter festivo, e que tudo seja para a glória de Teu nome e de todos os Teus santos, bem como Teu Filho amado, nosso Jesus, o nosso Mestre, a nossa bendita Mãe, a Virgem Maria, o nosso Consolador, a Santa Avó Rosa, e o nosso Santo Profeta, nosso estimado Irmão Alto. Agora suplicando a Santa Avó Rosa, querida avó, aqui estamos reunidos como os Teus filhos, agradecidos, contentes e felizes, e cremos que a Senhora conosco está, através e com o nosso irmão Aldo, para receber nossos louvores e nos dar mais alento, mais fortaleza, mais sabedoria, mais amor, por conseguinte, para continuar firmes, te servindo nesta terra, honrando e bendizendo o Rei, nosso Deus e nosso Pai. Querida avó, abençoa o nosso trabalho, não só o trabalho do púlpito, mas o coral, especialmente o coral jovem, e todo o trabalho que será realizado. Que seja de Teu agrado e a Senhora possa apresentar também ao nosso Deus, como cheiro suave, e assim Ele poder sentir-se honrado através de nossos feitos. Também, bendita Avó Rosa, peço em favor de todos meus irmãos, que a Senhora possa nos cobrir com bênçãos, e todos nós merecemos a inspiração, não só o púlpito, não só o coral, mas os irmãos também, ter a inspiração para realmente poder ter facilidade de entender a vontade de nosso Deus e os seus planos. Por tudo, querida avó, que tem nos dado a nossa gratidão sincera. Também adoramos e agradecemos ao nosso Santo Primaz por tudo que tem realizado em nosso benefício e em nosso favor. Amém. Vamos cantar Igreja Forte. Todos que têm os seus lugares podem assentar-se. Ainda nós iremos cantar mais um hino que eu comecei um pouquinho adiantado. Vamos cantar o Sempre Unidos. Sempre unidos marchamos.
Na sequência, vamos cantar mais este corinho, intitulado Quero Te Agradecer, de número 212. Eu que sofria chorando amargurado por este mundo sem direção. Eu que vivia sofrendo angustiado, sem ter um alívio nem salvação. Procurei em tantos lugares onde me ensinavam a ver milagres. Sofria tanto a negar minha provação. Tinha tantos vícios e tantas enfermidades. Hoje minha santa rosa, só tenho que te agradecer, pois me deste meu viver, a libertação, o gozo, a paz e a felicidade. Louvado seja o teu nome tão santíssimo, de amor, meu Espírito Consolador. Dádiva dos céus. Sempre nós temos recebido dádiva dos céus. De número 166. Deus Pai e Jesus Cristo a escolheu aqui na terra, aquela que se consagrou, sendo santa, humilde e sincera, o ministério
Amém. Meus estimados irmãos e irmãs, agora nós vamos ter o privilégio de fazer a consagração de uma criança, de um pequenino. Eu convido à frente os nossos irmãos Éder da Silva Ramos e Érica Ribeiro Carvalho Ramos. Enquanto se dirige ao altar, falando à igreja sobre a consagração. Vejam que nosso Jesus, lá no início, orientou a Santa Avó Rosa para que em nossa igreja as criancinhas fossem consagradas. E após os 12 anos, passasse pelas águas. Aí a própria, já adolescente no caso, iria escolher, iria almejar e pedir o santo batismo. Quando criancinha nada sabe, são inocentes. E então, amados, esta é a grande glória dos pais, poder trazer seus filhinhos à frente, ao altar do Consolador, para poder, então, apresentar ao nosso Deus, dando autoridade ao pastor oficiante, apresentá-la ao nosso Deus, para que seja consagrada. Muito bem. Está diante do altar, então, nosso irmão Éder e Érica, que trouxeram o garotinho, ou seja, o pequenino Heitor Ribeiro Carvalho Ramos, para que possa ser apresentado ao nosso Deus, consagrando em seu reino como as demais crianças de sua igreja. Falando sobre o casal, Éder e Érica, eu creio que vieram com muito gozo, com muita alegria, porque esta alegria está nos envolvendo em termos esta oportunidade de poder apresentar este pequenino ao nosso Deus. Vejam que a consagração tem 2 pontos muito importantes. O primeiro é ações de graças, é o agradecimento, o reconhecimento, a alegria que o casal tem e expressa diante do altar do Consolador, em poder ser pais. No caso, ter este pequenino, eu creio que um presente dos céus, a alegria de seu lar, porque já está muito engraçadinho, enfim, as crianças é assim mesmo. Tem sido a alegria do lar. Isto, amados, é muito gratificante. Agora, o outro ponto também muito importante é a responsabilidade do casal em relação a seu filhinho, porque este pequenino depende inteiramente de seus pais. Todos os dias, aliás, todos os instantes, todos os dias, ele depende de seus pais. Em vários pontos, na alimentação, na educação, e que ele tem esse aprendizado. Há vários ambientes de aprendizado, a começar pelo lar. Então, pequeno, as crianças de nossa igreja começam a aprender dentro do lar. Por isso que os pais assumem essa responsabilidade diante do altar da Santa Avó Rosa, em cuidar, em ensinar, em ajudar, para que a criança se desenvolva, não só em talento, em saúde, mas também na sabedoria, que possa ir se desenvolvendo, tornando-se adolescente, é isso, e até chegar ao jovem. Mas como eu estava falando na aprendizagem no lar, depois vem a escola, que também vai ensinar, é lógico, o suficiente, o necessário. E para completar, a igreja. Amados, é um lugar eficiente para que as crianças já com entendimento, os adolescentes, os jovens, aprendem a boa maneira de viver, inclusive auxiliado pelos seus pais, em crer, em amar o reino de nosso Deus, amar a Santa Avó Rosa, porque esta fé nossa, do casal, amar a Santa Avó Rosa, amar o irmão Aldo, e colocar sempre em prática, gravando em seu coraçãozinho os preceitos, ou seja, a doutrina, a disciplina de nossa Santa Igreja, para tornar, amados, um adulto eficiente, útil à família
e a sociedade e muito mais a igreja. Domingo passado, amados, eu vi um pastor fazendo uma consagração e, em certa altura, ele disse: eu também tive essa oportunidade de ser consagrado neste altar. E estava consagrando, por conseguinte, aquela pequenina. Eu creio que era uma pequenina. Em se tratando desse casal, algum tempo atrás, alguns anos, né? Os seus pais trouxeram o Éder para ser consagrado neste altar da sede. Depois de alguns anos a mais, os pais da Érica também trouxeram para ser consagrado aqui neste altar. Depois eles se conheceram, vieram receber a bênção nupcial, formaram o seu lar, e agora está trazendo o pequenino para ser consagrado também aqui no altar do Consolador. Então veja, amado, que privilégio, que história linda que nós temos a divulgar em lares assim. Então nós vamos fazer a consagração deste pequenino, Heitor Ribeiro Carvalho Ramos. Peço que leve até o local para mim poder pegá-lo. Eu convido a igreja a ficar em pé. Olha que presente, né? Olha que presente. Vou orar então. Santíssimo Deus, bendito Pai Celestial, que alegria nos envolve neste momento de estarmos aqui no altar de Tua Santa Igreja, em Teu tabernáculo, consagrando esse pequenino, ou seja, apresentando ao Senhor como nosso Deus, como nosso Pai. Rogo sua bênção, Pai bendito, e que escreva o nome desse pequenino no livro da vida, assim como os demais de Tua Igreja. Heitor Ribeiro Carvalho Ramos. E assim possa também contar com a graça da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, a intercessão e as bênçãos de nosso Santo Primaz, orientando os pais para cuidar bem desse pequenino, para tornar um adulto muito útil à Tua Igreja, ao lar e à sociedade. E por tudo, Pai bendito, a nossa sincera e eterna gratidão. Te louvamos e agradecemos por este momento tão belo. Igualmente a Senhora, querida avó, junto com a Virgem Maria, apresento também esse pequenino para receber bênçãos da Senhora e a Senhora possa sempre estar olhando como as demais de Tua Santa Igreja. E por tudo a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Vamos cantar o hino de 91. Está, pois, consagrado Heitor Ribeiro Carvalho Ramos, para a glória de nosso Deus, do Consolador e de nosso Santo Profeta. Amém. A igreja pode sentar-se.
Hoje temos a rosa entre nós, já podemos ouvir sua voz neste dia glorioso. Nós rendemos-lhe o nosso louvor. Hoje temos a rosa entre nós, com seus santos conselhos de amor. Cremos que seu santo ministério nos conforta e nos enche de amor. deixa a gente tão triste. No céu só a alegria, beleza, glória, e é sempre dia. Saudade relembra o passado ausente, porém no céu tudo é presente. O reino eterno, sem princípio e nem fim, morada de anjos, serafins e querubins. Santa
quando a saudade quer me dominar, a ti eu canto com muito amor, hinos de glória para te louvar. bendita, Espírito Consolador, pela fé vejo a hora divina de estar contigo no céu de esplendor.
povo apostólico, junto ao nosso primaz, com a direção reunida para sempre no eterno lar. Estaremos todos reunidos no cortejo belo e divinal, no eterno paraíso. Muito esperamos esta data triunfal. Entraremos na glória celestial, cantando com muito fervor, pois cumprirá a santa promessa do nosso Salvador. Amém. Meus estimados irmãos, mais uma vez eu agradeço a todos de coração pela sua presença, pela sua reverência, pela sua participação em nossas reuniões. Se houver visitante também, meu muito obrigado aos internautas, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompense a todos. Amados, em nossa igreja, nós temos as mensagens. Mensagens falada, explanada e mensagens cantadas. As mensagens que é levado ao conhecimento dos irmãos, falada é pelo pastor propriamente, pelo conselho, pelos boletins. As mensagens cantadas, logicamente, é pelo coral. Mas vejam, amado, que ambas, tanto a falada como a cantada, refere-se a um compromisso. Não só estimula, traz ânimo, alimenta nossas almas, nos proporciona alegria, gozo, mas responsabilidade. Porque aquilo que eu expresso aos irmãos, eu estou levando ao conhecimento, responsabilidade e me responsabilizando também. Ao cantar, eu estou levando essa responsabilidade, esse desejo e me responsabilizando também. Então há um sincronismo de tudo isto, para que possa ter efeitos. Porque senão fica só falar e não tem resultado nenhum. Ouvir, só ouvir, amados. Temos que ouvir, gravar e praticar o que anunciamos, o que falamos, o que expressamos, o que cantamos. Então, neste ensejo, amados, tem essas mensagens aqui, primeiramente falando sobre o valor da família. Ora, nós estamos numa reunião especial, e a família não é especial? E como é especial? Como é especial? A nossa igreja é soma de todas as famílias. Mas que famílias? O nosso desejo, ou seja, o nosso Santo Primaz, ele nos mostra como devem ser essas famílias. Como nós devemos ser em famílias. Porque ele sempre tem nos ensinado como vivermos em família. Então aqui está.
o nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica e do seu preparo espiritual. Para terem todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, pois sem estas virtudes não poderão ter um lar feliz e abençoado. Entre estas virtudes, temos o amor, a paz, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão e a justiça, para glorificarem com o vosso viver, ou o nosso viver, a Deus o Pai e o seu reino. Nós primário dizendo vosso viver, mas eu estou dizendo o nosso viver. Assim nos ensinou o querido santo irmão Aldo, ao seu tempo entre nós, sobre o valor da família e qual o procedimento que devem ter em seu lar. Então aqui está o nosso primário nos mostrando como nós devemos viver. E nós vamos ouvir, estamos ouvindo, mas é como eu disse, só ouvir não basta. Nós precisamos viver mesmo como ele deseja. A doutrina que temos ensinado em nossa igreja está firmada nos ensinos que Jesus nos legou através do ministério da Santa Vó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, sempre lhes ensinei por meio dos boletins internos de nossa igreja e através da hora milagrosa, para que todos os apostólicos saibam que esses ensinos têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas, para que vençam as lutas de cada dia. Portanto, para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família, aqui é uma pergunta. É a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho recomendado a todos os apostólicos, sejam da idade que for. Portanto, é viver no amor e no temor ao Senhor, praticando bem a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina que temos lhes ensinado, sendo amorosos, bondosos, amáveis e sempre agindo com calma, paciência e se respeitando entre si, para que haja paz no seio da família. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, conforme está registrado em São Mateus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa, e ela desabou, e a sua ruína foi completa. Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. Não é nem só ouvir, não somente crer, não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos e a doutrina e a disciplina de nossa igreja em seu viver. Preceitos estes de grande valor que nos foram legados por Jesus e por nossa Santa Vó Rosa. Assim se faz necessário, se desejarem de fato alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Aconselhamos a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada, que cultivem em seus corações o verdadeiro amor, a união e se respeitem mutuamente. Agindo assim,
terão mais sabedoria para serem fiéis, sinceros, humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus. Diminuam ou enfraqueçam a sua fé em Deus Pai e nos seus santos. E coloquem sempre em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários de boa conduta que recebem na Igreja Apostólica. Preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar aos seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o apóstolo São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam dedicados na prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Precisam vigiar constantemente, pois o inimigo de nossas almas tenta nos causar o mal e nos tirar a paz que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos têm dado. Sejam fiéis e serão felizes e abençoados. Meus queridos irmãos, falta poucos minutos, mas vejam que o sustentáculo de uma família, eu creio que os irmãos sabem disso, beijo, é o amor. Ainda ontem meditamos nisso. Mas, meus amados, que precisa ser um amor divino, um amor sincero, um amor celestial. Porque o amor material, pessoal, não estando integrado ao divino e espiritual, eu disse ontem, ele é frágil. Ele não resiste aos temporais. Que temporais, pastor? São vários os temporais. Agora, havendo o amor divino e celestial, amados, haja o temporal que for. É o que Jesus disse. Está sobre a rocha. Quer dizer, ele disse a casa, mas eu posso dizer a fé. A fé está sobre a rocha. E nada vai lhe abalar. E sobre tudo isso, o amor sobre a Santa Avó Rosa, ou seja, o amor à Santa Avó Rosa. E tendo este amor divino na sua alma, vai amar também o semelhante, principalmente os seus dependentes, os seus entes queridos, esposa, esposo, filhos, pais. Então vejam, amados, que este amor precisa estar presente em nossa vida constantemente, é o que está dizendo aqui. Não podemos esquecer do amor divino, amor celestial, porque ele dá sustentação, ele alimenta a nossa fé, nos mantém vivos diante de Deus e vencedor diante das situações. Então veja, famílias assim, edificadas neste amor divino, vivem realmente em paz. Tem realmente, amados, condições de vencer, porque há diálogo, há paciência, há calma, a sabedoria, a oração, busca na Santa Avó Rosa nos momentos difíceis. É lógico que vai vencer. Não dá para nomear tantas dificuldades, as coisas que podem surgir. Mas, amados,
quaisquer obstáculos que queira apanhar de surpresa os irmãos, estando ancorados neste amor divino, não tenham medo, porque irão vencer. Terá sabedoria e a proteção do irmão Aldo e da Santa Avó para vencer. É o que eles esperam, porque a nossa igreja, amados, eu disse ontem, eu creio que hoje também, é a soma das famílias e que precisa realmente serem famílias unidas, bem-aventuradas, trazendo para a igreja seus exemplos, frutos preciosos, para sermos uma só família. O que foi que o nosso irmão Aldo nos disse em certa ocasião, numa festa? O que ele falou, as únicas palavras gravadas que ficou registrado. Nós somos uma só família. Que família que o irmão Aldo estava falando? Amados, nós somos uma só família, aqui na terra, ligada à dos céus. Porque ele era integrante dos céus, nós somos uma só família. É isso, uma só família. E precisamos viver realmente aquilo que ele tem nos ensinado para estar com ele, participando dessa família divina e terrena, que é a Igreja Apostólica. Eu vou ler rapidamente, amados, a outra mensagem, e depois nós iremos ouvir o hino, porque não dá tempo praticamente para prosseguir. Aqui está a responsabilidade e o respeito que deve haver entre o casal. O casamento é um sacramento sagrado, instituído por Deus e tem por objetivo a formação da família de um lar, onde deve existir o respeito, o verdadeiro amor, a justiça, aliás, a união e a justiça no qual Deus e os seus santos e anjos possam sempre estar onde sejam preparados santos para o seu reino e para a sua glória. Saibam que, desejando a felicidade dos casais, o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, sempre recomendava que, em primeiro lugar, deve haver o verdadeiro e sincero amor, de um para com o outro. Foi o que eu disse, amados. Além de serem fiéis ao seu casamento, e se respeitarem mutuamente, pois agindo assim estarão sendo humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de sua vida. Também ensinou o nosso Santo Irmão Aldo a não dar lugar a pensamentos inconvenientes e nem a pensar em separação do casal. Assim, em colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar em sua vida, pois nela encontramos ensinos que valorizam a regra do bom viver, da educação, do amor a Deus, que incentivam a seguir o exemplo de vida da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Qual é o procedimento aprovado por Deus para o casal? Qual, amados, procedimento aprovado por Deus para todos nós? Entre o casal, é preciso haver carinho, bondade, respeito, fidelidade e o bom senso, ou seja, o bom entendimento e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Assim sendo, precisam se amar e em tudo se ajudar. Devem ser o exemplo de vida e de boa conduta para os seus filhos. Evitem as discussões, sejam prudentes e não se deixem levar pelas ilusões ou por ideias erradas a respeito do matrimônio. Pois Deus, o Pai, não aprova a injustiça e não pense em separação. O esposo seja fiel à esposa e a esposa seja fiel ao seu esposo. Sejam pacientes e busquem a paz e não se esqueçam do primeiro amor que há em seus corações ao se unirem diante do altar, quando se casaram, prometendo ter fidelidade, amor, respeito e bondade. Não se iludam por outra pessoa do sexo oposto, mas sejam verdadeiros filhos de Deus e leais até o fim de sua vida na terra. Este é o desejo do irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. É isto que eles aprovam, que nós sejamos, amados, fiéis, cumpridores de nossos deveres, o que prometemos, o que alguém venha prometer, no caso dos nossos jovens, ao constituírem os seus lares. Quando há o verdadeiro amor entre o casal, há também amor verdadeiro pelos seus filhos, inclusive a dedicação e o sincero interesse por eles.
que muito contribui para que, no futuro, sejam pessoas de bom caráter, de respeito, úteis à sociedade, à igreja e ao bem comum. A boa conduta dos pais muito contribui para que os filhos possam ser abençoados e amparados por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Todo casal precisa compreender que muito necessita da proteção da graça, e das bênçãos desse Santo de Deus para si, para seu lar, para seus filhos, para sua felicidade, para que sejam vitoriosos nas lutas de cada dia. Irmãs e irmãos apostólicos, seja o seu matrimônio firmado na verdade e conforme a justiça divina. Sejam fiéis no compromisso que assumiram diante dos homens e diante de Deus. Sejam sinceros, dedicados ao bem, honestos, pacientes, caridosos e bem intencionados, um em relação ao outro. Enfim, sejam humildes, fiéis e obedientes à doutrina que aprendem nesta igreja, a fim de que todos possam ser abençoados e protegidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, os quais, em nome de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, e com todo o poder dos santos e anjos de Deus, Pai, protegem e amparam os fiéis para que sejam bem-aventurados e felizes a cada dia de seu viver. Esta praticamente, amados, é um complemento da primeira. O assunto praticamente é o mesmo. Devemos sempre estar atentos para essas recomendações de nosso primaz. Ele está nos mostrando os perigos que se pode acontecer. Então, amados, vamos tomar cuidado, todos, e os nossos jovens, ao constituírem seu lar, lembre-se da mensagem, o amor divino e celestial, porque Ele lhe dará as vitórias. Porque não sabe o que vai enfrentar no amanhã. E este amor vai dar-lhe condições de vencer quaisquer obstáculos que venham a surgir. E vai livrar também das ilusões. Porque, amados, nós vemos ainda algumas ilusões entre casais, entre pessoas, desprezando até os seus filhos. Uma injustiça muito grande. Mas isto, amados, não é a vontade de Deus. Isso o entristece, bem como a Santa Avó e nossa primaz. E sendo assim, amados, só terão a perder quem age assim. Mas o irmão Aldo quer que ninguém haja assim, mas que atenda-o e viva o que ele tem orientado, ensinado e pedido. E assim, amados, nós vamos de vitória em vitória. Nós vamos ouvir o último hino, amados, ele é um pouquinho extenso, então eu vou já dar a oportunidade ao coral, mas eu peço aos irmãos, meditem neste hino e vejam, amados, o que está falando, o que está sendo registrado, e que se nós estamos preparados para isso. Meditem. Vamos ouvir então o hino intitulado Gloriosa Promessa. Uma gloriosa promessa. Momentos antes da crucificação, Jesus, nosso Senhor, deixou seu povo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Enviarei o Espírito da verdade, o outro Consolador semelhante a mim, que ficará convosco para sempre. A
aos seus apóstolos: não se turbe os vossos corações. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Ninguém sabe quando será aquele grande dia. Nem os anjos dos céus, nem os santos, nem o Filho unigênito. Somente o Pai e aqueles a quem quiser revelar no momento oportuno. Uma santa menina, dotada de dons naturais, de discernir, de conhecer a justiça e a vontade do Pai. E durante sua vida inteira, de luta e constante provação, sem cometer injustiças, só fez o bem com devoção. Um espírito cheio de amor, um coração bondoso, uma alma santa e pura, com todas as qualidades divinas e perfeitas, de acordo com a vontade do Pai e a necessidade da Igreja. E a cada dia a Igreja Apostólica foi sendo aprimorada na fé, na verdade, no amor, até se tornar santa e imaculada como a Igreja do Senhor, adornada de méritos e virtudes sublimes. Chegou a hora
Eis a voz da querida Vó Rosa. A Santa Vó Rosa foi então ao céu arrebatada, em seu trono sentada, e por Jesus coroada, o Espírito Consolador, e tendo na igreja o seu sucessor imediato, o nosso santo primaz, irmão Aldo, que pôde continuar ainda com mais perfeição a exercer todos os seus dons para o bem da igreja, que cresceu e se multiplicou em número de fiéis adeptos e em santidade e consagração. Grandes milagres começaram a ser realizados pelo Espírito da verdade, junto com nosso santo irmão Aldo. Sinais e prodígios foram sendo contemplados na vida do povo convertido a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo.
terra será purificada pelo sol abrasador. O ar será restaurado, perfeito como Deus o criou. E tudo que foi contaminado pelo mal e a ganância dos homens será refeito pelo poder do Pai, conforme o início da criação. Tudo será santo e puro. O inferno será destruído como o devorador, e findará o império do mal. Então, a Santa Voz Rosa terá cumprido seu ministério, glorificar o reino celestial e juntamente com Jesus, nosso Senhor, serão para todos sempre os grandes vencedores. Meus queridos irmãos, irmãs, jovens, qual é o nosso raciocínio sobre esse hino tão belo cantado com o título Missão Gloriosa? Vejamos, amados, nosso privilégio,
nosso valor e nossa responsabilidade. Oh, mas o pastor gosta de falar em responsabilidade. Não tem como não ser assim. Os irmãos cantaram a Santa Vó Rosa, cantará a sua última vitória. Ela já ganhou a vitória dela, falta da igreja. Então, amados, a nossa responsabilidade é ajudá-la a essa última vitória. Para isso, cantaram muito bem. Precisamos do irmão Aldo constantemente. Entenderam, os irmãos? Então, amado, o hino é realmente muito próprio para refletirmos e continuarmos marchando com alegria, com fé, com amor e inteira obediência. Convido os irmãos a ficarem em pé para encerrarmos a nossa reunião. Depois da oração, pede para o coro, todo o coro, o jovem da sede ficar no lugar, por favor, coro e orquestra. Antes de fazer a oração, eu quero de coração agradecer a todos, a programação dos irmãos, coral jovem, coral da sede, então intercalado juntos, os irmãos músicos, coristas, enfim, no geral, os obreiros, os membros, visitantes se houver, meu muito obrigado a todos, nossa equipe que tem levado as nossas reuniões online ao ar, e os nossos internautas, todos, muito obrigado pela sua reverência e a sua atenção. E após a minha oração, os irmãos do coral e músicos, permaneçam no lugar, porque alguém quer falar consigo. Agora, amados, vamos orar. Agradecidos por tudo que temos recebido nesta Santa Igreja. Oremos. Querida Vó Rosa, diante do que temos contemplado, do que temos ouvido, presenciado, das providências tomadas pelo nosso Deus, por Jesus, usando a Senhora, o nosso irmão Aldo e esta igreja. Percebamos, querida avó, o nosso privilégio, o nosso valor e a nossa responsabilidade em ajudar a Senhora, para que este plano belíssimo, para que a justiça de nosso Deus seja concretizada nesta terra. E somos participantes deste plano glorioso. Mas precisamos muito da Senhora. Precisamos muito do irmão Aldo, para dar sempre bons exemplos, ter forças para vencer, para não se dobrar diante das circunstâncias, dos obstáculos, das ilusões, enfim, dos encantamentos que vêm para roubar a fé de um ou de outro, enfraquecer um ou outro, destruir um lar, enfim, quanta coisa o inimigo promove ou elabora para tirar o brilho desta igreja, tirar o brilho das famílias apostólicas. Mas a Senhora, querida avó, é tudo para nós e nos dará constantemente as vitórias, desde que sejamos atentos e fiéis aos teus ensinos e conselhos, bem como os de nosso primaz. Eu agradeço a Senhora Santa Avó por tudo que a Senhora tem nos dado, pelas vitórias, pela saúde, enfim, temos conseguido vencer. Eu peço à Senhora que continue a abençoar esses meus irmãos, as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos de meia idade e de idade avançada. Uma família gloriosa da Senhora, organizada com um fim, ou seja, com o propósito de um fim glorioso. Peço em favor destes e daqueles que não vieram a esta reunião por um motivo justo, que a Senhora leve a eles também a paz, gozo e alegria. Aos internautas, querida avó, sejam apostólicos ou não, que a Senhora possa ajudá-los a entender a missão desta igreja, principalmente o relato deste hino tão próprio para despertar muitos corações, inclusive apostólicos, inclusive a todos nós, para que possamos atender a Senhora constantemente.
Peço e ao mesmo tempo agradeço pelas vitórias alcançadas, por conservar-nos junto ao ativo e ao nosso primaz. E eu sei que a Senhora tem planos belíssimos para todos nós, dando-nos, por conseguinte, forças, fé, coragem, ânimo e sabedoria para enfrentar o inimigo, não desafiando, mas enfrentando as suas artimanhas e vencendo-as constantemente. Santa Avó, agora eu peço em favor desses nomes que está nessa caixa de pedido de oração, rogando a Senhora que se compadeça desses nomes. A Senhora conhece muito bem a todos. Eu não sei o que eles precisam, mas a Senhora sabe. Mediante o mérito, mediante a misericórdia, que a Senhora possa ajudá-los, junto com o irmão Aldo, para que eles tenham paz, saúde e sejam felizes. Agora eu peço à Senhora que abençoe todo o nosso povo, toda a nossa igreja, os ouvintes da Hora Milagrosa, os internautas, e assim todos nós unidos possamos continuar firmes, crescendo na fé, no amor, na humildade e na união. Por tudo, bendita Avó, querido primaz, que tem nos dado a nossa gratidão. E em vosso nome também apresentamos a nossa adoração e gratidão a Deus o Pai, Jesus, a Virgem Maria e todo o reino dos céus, hoje e sempre. Também eu rogo a Senhora que leve em paz esses meus irmãos, proporcionando a todos um bom retorno, uma boa noite, uma semana feliz e bem-aventurada. Amados, que essas bênçãos estejam com os irmãos hoje e sempre. Amém.